Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Nós estamos estudando os primeiros 12 versículos, já falamos nos primeiros 6 da viagem que Paulo estava fazendo para se despedir das igrejas que ele havia plantado. E agora ele está nos versículos 7 a 12 na cidade de Troade. E a Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. E havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, e quando levantaram, estava morto. E Paulo desceu, e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. E então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Esse texto é um dos poucos textos na Bíblia que nos falam como era o culto naqueles dias. Eu falei no primeiro sermão dessa série, que duas coisas eu já vi que se repetem, o pastor prega muito, Paulo pregou bastante, e o povo dorme no sermão, e aí a gente já viu que tem similaridades. Mas o que eu quero falar sobre a pregação é a importância da pregação no culto. Que coisa tremenda, é porque você já parou para pensar que há 2000 anos o povo se reúne para ouvir a palavra de Deus? Mudou a tecnologia, você tem alguns efeitos visuais diferentes, você tem uma série de ferramentas diferentes, mas há 2000 anos as pessoas param para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de recomendações de que a palavra de Deus tem que ser anunciada, tem que ser pregada, tem que ser lida, tem que ser trabalhada dentro da alma, porque enquanto a gente está fazendo isso, Deus vai falando ao nosso coração e vai nos dando valores. Davi dizia: a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti. E é assim que funciona. E Paulo vai dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem os outros. Queridos, você vai ouvir da palavra de Deus, e sabe o que você vai fazer? Você vai dividir a palavra de Deus com outras pessoas. Isso não é só para pastor. E você vai começar a transmitir os valores do reino. Quantos são pais aqui? Quem é pai? Sexo masculino, levanta a mão aí. Vou falar com vocês agora. Vocês são sacerdotes da sua casa. Alguma vez você já abriu a Bíblia e ensinou o seu filho um valor da palavra de Deus? Às vezes a gente está preocupado em matemática, química, física, biologia, um monte de coisa, e a gente se esquece que a missão de um pai é ensinar um filho a viver. E às vezes eles sabem matemática, química, biologia, todas as artes marciais, música, e não sabem viver, não tem sabedoria de vida. E quem vai ensinar? A Bíblia está dizendo: você tem a palavra? Guarda no teu coração sabedoria para você, mas abre o teu tesouro e divide o teu tesouro com teu filho. Quantos são mães aqui? Levanta a mão. Agora é para vocês. Queridos,
Queridas, vocês são as pessoas que têm a oportunidade de passar maior parte do tempo com seus filhos. A gente pode falar o que quiser, mas a mãe continua sendo o elo de ligação de uma família, o vínculo de toda a casa. Pode olhar, é verdade o que eu estou falando. Não percam essa bênção de dividir a palavra de Deus com os seus filhos e com as suas filhas, em pequenos gestos, em pequenas coisas, nas decisões diárias. Quando a gente tem que tomar uma atitude, dizer assim: o que Deus nos ensinou sobre isso? Quando os nossos filhos eram pequenos, nós estávamos muito preocupados com alguns programas de televisão. E a gente estava muito preocupado e não sabia como agir. Assisto, não assisto, proíbo, não proíbo, faço, não faço. E daí Deus falou ao nosso coração: assista com eles e vai mostrando os valores da minha palavra. E a gente começou dizendo: você está vendo o que eles estão dizendo ali, estão ensinando? Olha, lembra que a Bíblia diz assim, assim, isso é contrário à Bíblia. Olha, aquilo outro é contrário à Bíblia. E foi indo, chegou um dia, os dois olharam para nós e disseram assim: mãe, pai, está tudo errado, não está? Tá. Então por que a gente está assistindo? Muda de canal. E foi tão gostoso, porque isso não era uma imposição ou uma lei, era sabedoria de Deus pela palavra que estava sendo colocada no coração deles. Quem vai ensinar os seus filhos a viver? Não tem outra pessoa. Eu quero dizer isso bem claro para todo mundo: a escola não ensina a viver, a igreja não ensina a viver. É um maravilhoso lugar, mas ela não tem esse poder. Quem vai ensinar a viver são vocês, é a família que ensina a viver, ninguém mais. Quando eu estudo esse texto, eu descubro uma coisa tremenda. O lugar principal da adoração na igreja cristã daquele tempo não era um templo, era a casa das pessoas. E será que hoje continua sendo a sua casa o principal lugar da adoração a Deus? Será que a sua casa continua a ser o lugar da palavra de Deus, da oração, do milagre de Deus, das respostas de Deus? O que será que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Um santo resgate, o resgate da palavra de Deus na nossa vida. Por isso, a gente não pode guardar esse tesouro para a gente tem que dividir esse tesouro com outras pessoas. E às vezes a nossa casa vai se tornar um lugar onde a gente discipula pessoas, onde uma célula se reúne, onde a gente tem a alegria de ver a graça de Deus fluindo na vida das pessoas. E queridos, não tem alegria maior do que a gente ver o poder de Deus agindo e saber que está acontecendo dentro da nossa casa, e que nós podemos ser agentes dessa graça, porque Deus vai agir através da nossa vida. Então, o grande desafio para você é: valorize a palavra de Deus. Pega aquela Bíblia empoeirada, sabe, aquela que está lá, que tem talvez até o teu nome na capa, tá? Mas está guardada, e começa a ler a palavra de Deus. Tem muita gente que diz assim: mas pastor, eu não consigo entender a palavra de Deus. Então vou dar uma dica: compra uma Bíblia na linguagem de hoje. Porque o problema não é a Bíblia, o problema é a tradução. A maioria das Bíblias que usamos foram traduzidas há mais de 330 anos atrás, tá? E usam uma linguagem dificílima. Por exemplo, concupiscência. Você sabe o que é concupiscência? Pergunta para quem está do teu lado: você sabe o que é concupiscência? Pergunta. Essa é fácil, agora eu vou fazer uma difícil. Pergunta para outra pessoa: você sabe o que é chocarrice? Não é cachorrice não, é chocarrice.
Então esses são os termos que se usavam há 330 anos atrás e que estão na Bíblia. Então, por exemplo, concupiscência na linguagem de hoje está desejo ardente. Você entendeu? Agora eu entendi, não é? Chocarrice na linguagem de hoje está escrito assim: gracejo indecente. Entendeu? Então, quando a gente pega na linguagem de hoje, a gente lê tranquilamente. Tem algumas pessoas que dizem assim: pastor, eu sou tão complicado, eu tenho dificuldade para ler. Compra uma Bíblia em MP3, bota no teu MP3 e escuta a leitura da palavra de Deus. Gente, tem tantas oportunidades, mas encha o teu coração com a palavra de Deus. Não precisa ler grandes trechos, leia pequenos trechos e pergunte para Deus: Deus, qual é o teu ensino nesse texto para a minha vida? Quando a gente começa a perguntar assim, a gente está meditando na palavra de Deus. A gente está dizendo: Senhor, qual é o ensino da tua palavra para mim? E aí a gente vai descobrir a riqueza da palavra. Tem algumas coisas que eu não vou entender porque são culturais. Aí quem sabe eu vou ter que usar um livro, um comentário, mas a maioria dos textos são ricos demais. Não precisa de nenhum comentário, porque a palavra de Deus fala direto ao nosso coração. Enche o teu coração com a palavra de Deus. E quando o teu coração estiver cheio, estiver sendo cheio, vai dividindo com outros. Não tem melhor maneira de aprender a palavra de Deus do que começar a ensinar a palavra de Deus para os outros. Porque aí a gente é desafiado a conhecer mais, para poder responder as perguntas. Mas se alguém fizer uma pergunta que eu não sei, você diz: não sei. E vai pesquisar, e vai perguntar para quem sabe. Não é pecado dizer que não sei. Eu não aprendi ainda, eu vou pesquisar. E depois vai lá e dá a resposta. Queridos, a palavra de Deus faz diferença na minha vida e faz diferença na vida dos outros. Por isso eu sou um apaixonado por pregar a palavra de Deus. E tem muitos de vocês que estão aqui que foram transformados pelo poder da palavra de Deus. De mais ninguém. A palavra de Deus entrou aí, foi cutucando, e o Espírito Santo foi entrando junto, e Jesus foi transformando. E se hoje você está aqui, é porque a palavra de Deus fez diferença na tua vida. E alguns de vocês, olha, estavam num buraco que eu vou te dizer. É verdade ou não é? E lá foi o Senhor Jesus, a graça, os valores do reino, Ele foi mexendo na tua vida. A última coisa que esse texto me ensina, esse texto fala de outra coisa tremenda que acontecia nos cultos. O poder de Deus se manifesta. E eu quero terminar essa mensagem com essa visão. Aquele menino, provavelmente entre 14 anos de idade, por aí, mais para baixo talvez, escravo, que estava sentado na janela, depois de um dia de trabalho, porque escravo tinha que trabalhar, não tinha jeito, não tinha folga. Ele escolhe a janela porque é o lugar mais arejado para não dormir, e ele dorme e cai da janela. E uma tragédia aconteceu. E todo mundo vai lá para socorrer o menino e descobre que aquele menino está morto. E aí o apóstolo Paulo desce cheio do Espírito Santo, abraça aquele menino e diz assim: ele não está morto, ele está vivo. E naquele abraço alguma coisa acontece. A única coisa que a Bíblia diz é que eles tinham convicção de que um milagre de Deus estava acontecendo. E aquele menino se levanta inteiro, sem perna quebrada, sem braço quebrado, sem ter que fazer sutura, sem nada. E eles voltam lá para o cenáculo. E a pregação agora continua, não mais até meia-noite, até o amanhecer do dia. Que coisa! Sabe por que eles passaram a noite inteira acordados? E ninguém foi capaz de voltar para casa? Porque eles viram o milagre de Deus acontecendo naquela hora. Sabe o que acontece, meus irmãos? Todo lugar em que o Senhor está presente, o poder dele se manifesta. E o poder dele não é um raio que sai da mão da gente, não é uma palavra mágica
que a gente diz e que ela tem poder de transformar a vida, é Jesus que vai passeando no meio do seu povo, enquanto a palavra de Deus está sendo ensinada, enquanto o povo de Deus está cantando, enquanto o povo de Deus está orando, e sempre que Jesus está presente, algo de Deus começa a acontecer. E não é um show pirotécnico. Você não vai ver a gente fazendo aqui propaganda, trazendo, corre, faz, acontece, ainda que alguns venham e deem os seus testemunhos, mas esses milagres vão acontecendo aí, na tua vida, e Deus começa a responder, e Deus começa a fazer coisas extraordinárias, e Deus começa a entrar nas circunstâncias da tua vida, e Deus toca a tua carne, e Deus toca o teu corpo. Eu me lembro de um domingo que nós estávamos celebrando a ceia, eu saí com o microfone aqui, vocês não sei se lembram disso, saí com o microfone e falei assim, você tem alguma coisa para agradecer a Deus? Quantos milagres nós ouvimos aqui que Deus tinha feito no meio do povo dele? Por quê? Porque Jesus está vivo, queridos, Ele está presente no meio do seu povo, e esse é o lugar da presença dEle, e as coisas de Deus vão acontecendo, não é porque o homem seja poderoso, porque o lugar seja poderoso, porque a placa da igreja, porque a montanha, não, é o Senhor Jesus Cristo, Ele está presente, e onde Ele está presente as coisas dEle acontecem. E gente começa a ser liberta, e gente começa a ser transformada, e gente começa a ser mexida por dentro, e curas acontecem, porque Deus está vivo, Jesus está vivo, e Ele está agindo no meio do seu povo, e quando Ele encontra um coração aberto para a palavra dEle, nasce fé nesse coração, e ele entra nesse ambiente de fé, e começa a fazer coisas extraordinárias da sua graça. Eu creio num Deus vivo e todo-poderoso. Eu creio num Deus que responde às orações. Eu sou testemunha de quantas vezes o Senhor já tocou a minha vida. Eu sou testemunha de quantas vezes eu vi o Senhor tocar a vida de alguém. E sabe, o culto é o lugar onde nós nos reunimos e desfrutamos da graça de Deus. Olha que coisa tremenda. Por que o culto é tão importante? Morreu esse menino Eutico. Alguns desceram e olharam para o menino, e por causa da sua maneira de ser, olharam e disseram assim, fica quieto, não fala muito, mas o menino está morto. Outros já chegaram, você imagina a cena, ai meu Deus, o Eutico morreu, não é assim? Aí alguém chegou a dizer assim, está vendo, Deus está pesando a sua mão sobre a sua igreja, o Eutico caiu da janela. Não é mais ou menos assim que funciona? Cada um está reagindo de uma maneira diferente. Mas aí chega Paulo e diz, calma, calma, dá um abraço no menino, diz, não fica nervoso, esse menino está vivo. Pega o menino, levanta, sai andando com ele. O que eu quero dizer? Nós chegamos à presença de Deus de muitas maneiras diferentes num culto. Alguns chegam tristes, alguns chegam sem esperança, alguns não conseguem crer nem que Deus está presente nesse lugar, não é verdade? Não tem momentos da tua vida que você chega desse jeito? Quando chega o momento de oração, alguns dizem assim, quem sabe, dependendo do momento que estão vivendo da vida, será que essa oração passa do telhado? Não é verdade isso? Aí tem alguém do outro lado que está dizendo, aleluia Senhor, aleluia, porque você é doido, aí não aconteceu nada, está até falando essas coisas assim, porque a gente não consegue entender o que está no coração do outro. Mas é nesse ambiente que Deus usa um para abençoar o outro, e Ele coloca essa fé viva de um para fortalecer o outro, e Ele vai
trabalhando o nosso coração. Alguns chegam desesperados. Semana passada, uma irmãzinha estava tremendo. Ela chegou aqui na frente no púlpito e disse: pastor, eu atendi o apelo e quando eu voltei para o meu banco, roubaram a minha bolsa e eu estou desesperada. Essa semana ela voltou e disse: pastor, eu quero pedir desculpas, eu errei o lugar. Foi mesmo, verdade, aconteceu. Eu falei: querida, não precisa pedir desculpa. Por quê? Porque nós somos assim. Você é assim, eu sou assim, nós somos assim. E sabe que bênção, a gente pode estar junto no culto. E naquela hora nossa de fraqueza, um diácono da igreja saiu com ela, andando cadeira por cadeira, e acharam a bolsa, disse: aleluia, que bênção, nós achamos a bolsa. E nessa comunhão santa, o Espírito de Deus está entre nós. Não porque esse lugar é poderoso, não porque o pastor tem uma oração poderosa. Queridos, eu não acredito nisso. Eu acredito num Jesus todo-poderoso. E eu acredito que qualquer pessoa simples, que se aproxime dele com sinceridade de alma, de todo o coração, de maneira nenhuma Deus vai lançar essa pessoa fora da presença dele, porque é promessa dele, está na Bíblia isso. A gente pregou a palavra, a gente crê nessa palavra, e eu creio que Deus pode fazer milagres na tua vida. Você crê?